O sinal da escola tocou, mas nenhum dos alunos se moveu de seu lugar. Amanda estava ao lado do quadro negro e sua voz, baixa, mas surpreendentemente clara, mantinha essa turma em suspense. Os alunos do segundo ano do ensino médio permaneciam imóveis, olhando ora para a professora, ora para o retrato de Dostoiévski sobre o quadro. Raskolnikov acreditava que pessoas grandes tinham permissão para transgredir limites morais em nome de um bem maior. Mas observem o que acontece com ele após o assassinato. Amanda moveu a mão no ar, como se traçasse uma linha invisível do destino do protagonista. A teoria dele se choca com a natureza humana. A consciência não se submete a esquemas racionais. Ela fez uma pausa e, de repente, sentiu a sala girar levemente. Pequenos pontos pretos flutuaram diante de seus olhos. Seu coração se apertou num nó tenso. Amanda apoiou a mão na borda da mesa discretamente e respirou fundo. Ninguém podia notar nada, não durante a aula aberta. Professora Amanda, podemos dizer que Sônia é a consciência de Raskolnikov? Perguntou Júlia da primeira carteira. A pergunta a ajudou a se recompor. Amanda sorriu, agradecida por aquele apoio inesperado. Ideia interessante, Júlia. Pensemos juntos. A aula continuou e nenhum dos alunos percebeu que a professora de literatura ocasionalmente pressionava a mão sobre o peito ou que seu rosto havia ficado mais pálido que o normal. Só quando o sinal tocou e os adolescentes saíram ruidosamente da sala é que Amanda se permitiu sentar lentamente na cadeira e fechar os olhos. Amanda, você está bem? A voz de Beatriz Guimarães, a professora de História, a trouxe de volta à realidade. Amanda levantou a cabeça e tentou sorrir. Sim, só estou cansada. Uma aula aberta sempre esgota. Beta sentou-se na beirada da mesa, observando a colega com atenção. Não minta para mim, Amanda. Estou vendo que você não está bem. Está pálida como um fantasma. Amanda suspirou, percebendo que era inútil negar. O coração me deu um pequeno susto durante a aula, mas nada grave, certo? Quando foi a última vez que você foi ao médico? Beta cruzou os braços sobre o peito, deixando claro que não desistiria. Faz um mês. Tudo sob controle. Não se preocupe. Era meia verdade. Ela tinha ido ao cardiologista, mas ele a havia recomendado veementemente fazer exames adicionais, para os quais Amanda nunca encontrava tempo ou coragem de enfrentar a verdade. Você precisa ir para casa. Posso te substituir na última aula. Não precisa, Beta. Eu dou conta. Amanda recolheu lentamente os cadernos, colocou-os na bolsa e se levantou. Restavam mais um par de horas e depois, casa, silêncio e tranquilidade. Se Davi não começasse tudo de novo, claro. À tarde a recebeu com o silêncio do apartamento vazio. Davi ainda não tinha voltado da oficina mecânica O Faz Tudo, e Amanda ficou feliz por isso. Nos últimos meses, o relacionamento deles parecia caminhar sobre um campo minado. Nunca se sabia o que provocaria a próxima explosão. Ela tirou do armário uma velha caixa de papelão com documentos médicos. 10 anos de problemas cardíacos crônicos resumiam-se numa pilha de papéis, diagnósticos, receitas, resultados de exames. Amanda os espalhou sobre a mesa da cozinha, tentando sistematizá-los. Ela precisava se preparar para a visita ao novo cardiologista. O som de uma chave girando na fechadura a fez sobressaltar. Passos no corredor. O tilintar das chaves jogadas sobre o móvel. Oi? Davi apareceu na soleira da cozinha e parou ao ver os documentos espalhados. De novo fuçando nesse lixo? Amanda não respondeu, continuando a organizar os papéis. Eu perguntei, para que você tirou tudo isso? Um tom de irritação surgiu em sua voz. Eu marquei com um novo cardiologista. Preciso preparar os documentos. Davi deu um passo brusco em direção à mesa e derrubou parte dos papéis no chão. Até quando? Você passa 10 anos correndo de médico em médico. E para que serve? Só jogamos dinheiro fora. Amanda se inclinou em silêncio, recolhendo as folhas espalhadas. Esses médicos só sabem assustar e receitar remédios caríssimos. E você fica cada vez pior, continuou Davi, abrindo a geladeira. O que tem para o jantar? Não tive tempo de cozinhar, não me senti bem. Davi fechou a porta da geladeira com força. Perfeito. Eu trabalho como um condenado, chego em casa e minha esposa está de novo caída por causa do coração e nem sequer consegue fazer o jantar. Eu não estava caída, estava no trabalho, respondeu Amanda em voz baixa, sentindo a pressão começar a subir.
Claro, seu trabalho é o mais importante do que eu, mais importante do que a casa. Davi sentou-se à mesa, afastando deliberadamente os documentos médicos. Sabe de uma coisa? Amanhã eu mesmo vou com você a esse seu novo médico. Quero ouvir pessoalmente o que ele tem a dizer. Amanda levantou os olhos, surpresa. Nos últimos anos, Davi nunca havia demonstrado interesse em acompanhá-la aos médicos. Tudo bem, ela assentiu, sem saber se ficava feliz com aquele cuidado repentino ou se desconfiava. Durante a noite, Amanda acordou com uma dor aguda no peito. Seu coração batia descontroladamente. Cada batida ecoava em suas têmporas. Ela tentou se sentar, mas o quarto girou diante de seus olhos. Davi, ela chamou, respirando com dificuldade. Davi, estou me sentindo mal. O marido acordou no mesmo instante, como se não estivesse dormindo. O que foi? O coração. Amanda apenas assentiu, incapaz de falar. Davi pulou da cama, acendeu a luz e pegou o telefone. Alô, Samu, minha esposa está passando mal. Ela tem um problema cardíaco. Sim, falta de ar, está pálida. Anotem o endereço. Ele falou com clareza e rapidez. Em seguida, colocou outro travesseiro sob a cabeça de Amanda e trouxe água. Aguenta firme, meu amor. Eles já estão chegando, vai ficar tudo bem. A voz dele soava preocupada, a ansiedade refletida em seus olhos. Amanda sorriu fracamente, sentindo uma onda de gratidão. Ali estava o seu verdadeiro Davi, o homem com quem havia se casado há 10 anos. O SAMU chegou 15 minutos depois. Uma médica jovem examinou rapidamente Amanda, mediu a pressão e fez um eletrocardiograma. Há quanto tempo você tem esses ataques? Ela perguntou, revisando a fita. Desde criança, defeito congênito, respondeu Amanda, sentindo a dor diminuir gradualmente após a injeção. Quando foi a última vez que visitou o cardiologista? Faz um mês. A médica balançou a cabeça. A senhora precisa ver um especialista com urgência. A situação piorou em relação ao que vejo nos eletrocardiogramas anteriores. Nós já marcamos para amanhã, interveio Davi, de pé ao lado da cama. Eu a levarei pessoalmente. A médica assentiu, estendendo o encaminhamento. Com certeza. Enquanto isso, repouso absoluto, nada de esforço físico. Quando a ambulância saiu, Davi sentou-se na beira da cama e segurou a mão de Amanda. Você me assustou, disse ele em voz baixa. Eu pensei... Ele não terminou a frase, apenas apertou mais os dedos dela. Amanda o olhou, tentando entender o que passava em sua cabeça. De noite, ele gritava e ficava irritado, e agora estava sentado ao lado dela, segurando sua mão com uma preocupação genuína nos olhos. Ou era apenas o que ela sentia? O Dr. César Sampaio, cardiologista-chefe do centro médico, examinava os resultados com a testa cada vez mais franzida. Amanda estava sentada à sua frente com as mãos sobre os joelhos. Davi permanecia atrás dela, apoiando as palmas no encosto da cadeira. A situação é séria, Amanda, disse o médico finalmente, olhando-a diretamente nos olhos. O defeito está progredindo mais rápido do que esperávamos. Ele virou o monitor para eles, mostrando a imagem do coração. Aqui e aqui vocês podem ver mudanças em relação ao exame anterior. Amanda assentiu, tentando manter a calma. Ela sentiu os dedos de Davi se apertarem no encosto da cadeira. O que isso significa, concretamente? Ele perguntou. Significa que precisamos ajustar o tratamento. Vou prescrever um novo conjunto de medicamentos mais eficazes, mas infelizmente também mais caros. O doutor começou a listar os nomes dos fármacos, explicando a ação de cada um. Amanda fazia anotações e Davi franzia a testa cada vez mais. Quando o médico mencionou o custo aproximado de um mês de tratamento, cerca de R$ 2.800, Amanda ouviu o marido soltar o ar com força. Isso é um assalto! Ele sibilou entre os dentes. Davi, por favor, baixe a voz, interrompeu Amanda. Eu entendo sua preocupação, respondeu o Dr. Sampaio com calma, mas se trata da saúde de sua esposa. Estes medicamentos são realmente necessários. Davi não respondeu, apenas se virou para a janela. Amanda agradeceu ao médico, pegou as receitas e eles saíram do consultório. No carro, Davi ficou em silêncio por um longo tempo, olhando fixamente para a estrada. Então, de repente, ele disse, nós vamos superar isso. Vou pegar turnos extras na oficina. Amanda olhou para ele, surpresa. Isso não se parecia com suas reclamações habituais sobre a falta de dinheiro. Obrigada.
Foi tudo o que conseguiu dizer. À noite, enquanto tomavam café na cozinha, Davi inesperadamente pegou a mão dela. Amanda, precisamos falar de coisas sérias. Ela se encolheu, esperando um novo escândalo sobre o custo dos medicamentos. Eu acho que a gente devia fazer um testamento, ele disse, olhando-a nos olhos. Só por precaução. A xícara parou no meio do caminho até seus lábios. Testamento? Repetiu Amanda. Davi, eu só tenho 38 anos. Eu sei, meu amor. Ele apertou os dedos dela. Mas você ouviu o médico. Temos que pensar no futuro. Prever tudo. É só cautela. Algo em sua voz deixou Amanda alerta. Palavras muito corretas, tom muito cauteloso. Não era o Davi que ela conhecia. Vou pensar, ela respondeu com cautela. Davi assentiu, virou-se e Amanda teve a impressão de que ele estava secando lágrimas secretamente. Claro, pense, não há pressa. Mais tarde, quando Amanda já estava na cama, ela ouviu Davi falar baixo ao telefone na cozinha. Ela não conseguiu distinguir as palavras, apenas a entonação tensa e sussurrada. Então, algumas frases chegaram ao quarto. Sim, mãe, os remédios novos são caros. Custam, pai, quase 3.000 reais. Venha amanhã, enquanto Amanda estiver no trabalho. Precisamos conversar. Amanda fechou os olhos, sentindo um calor no coração. Significava que sua sogra viria apoiá-los neste momento difícil. Apesar de todas as desavenças passadas, a mãe de Davi, Marisa, sempre foi uma mulher prática e talvez ajudasse a encontrar uma saída para as dificuldades financeiras. Afinal, sendo ex-enfermeira, ela deveria entender de remédios. Com este pensamento tranquilizador, Amanda adormeceu, sem suspeitar que o dia seguinte mudaria toda a sua vida. A manhã foi caótica. Amanda acordou mais tarde do que o habitual. O alarme não tocou ou ela não o ouviu em seu sono pesado. Na cozinha, Davi a esperava com o café da manhã pronto e um copo d'água ao lado do qual estavam as pílulas. Tome o remédio, ele disse sem tirar os olhos do celular. Não pode pular. Amanda sentiu-se grata, tomou as pílulas e comeu rapidamente ao omelete. Ultimamente o cuidado do marido parecia excessivo, mas agora ela agradecia pelo tempo economizado. Eu vou me atrasar hoje, disse Davi quando ela já estava na porta. Não me espere para o jantar. Ao sair de casa, Amanda checou automaticamente a bolsa. Chaves, celular, carteira, pílulas. Ela tinha esquecido de tomar a dose diurna. Ela não queria voltar. Estava atrasada para a primeira aula. Teria que voltar para casa na hora do almoço. O dia escolar se arrastou dolorosamente. Perto do meio-dia, Amanda sentiu uma fraqueza crescente. A falta de medicação estava se fazendo notar. Durante um intervalo mais longo, ela pediu permissão ao diretor para se ausentar por 1 hora, explicando a situação, e correu para casa. Ao se aproximar da entrada do prédio, Amanda viu o carro familiar de sua sogra. Marisa já havia chegado. Subindo para o seu andar, ela pegou as chaves, mas de repente parou. Vozes abafadas vinham de trás da porta. Davi, você tem que ter mais cuidado. Esses remédios novos podem estragar tudo. A voz de sua sogra soava firme. Amanda ficou imóvel com a chave na mão. Algo na entonação de Marisa a deixou em alerta. Eu sei, mãe, respondeu Davi. Mas ela mesma anota os nomes, controla a ingestão. O que eu posso fazer? O mesmo que antes. Na voz da sogra surgiram nuances de eficiência. Eu trouxe o substituto. Por fora, eles são quase idênticos, mas o efeito é completamente oposto. Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela inseriu a chave na fechadura silenciosamente, girou-a apenas o suficiente para destravar a porta e se aproximou da fresta. Você tem certeza de que ninguém vai suspeitar? A voz de Davi soava preocupada. Absolutamente. Em 1 mês, o coração dela simplesmente vai parar e ninguém vai desconfiar de nada, respondeu a sogra com calma. Defeito congênito, piora do estado, tudo é lógico. O principal é que ela consiga fazer o testamento. Amanda levou a mão à boca, sufocando um grito. O que ouvia não cabia em sua cabeça. E se ela se recusar a assinar? Perguntou Davi. Não vai se recusar, Marisa respondeu com segurança. Quando ela se sentir realmente mal, aceitará qualquer coisa para não sofrer.
Apenas continue fingindo ser um marido atencioso. Amanda ouviu o som de um estojo de remédio sendo aberto e o tilintar de frascos. A sogra continuava a dar instruções. Estes substituem os da manhã e estes os da noite. Calculei a dose com precisão. O efeito se acumulará aos poucos, sem pioras bruscas que possam levantar suspeitas. Mãe, e se ela quiser mostrar as pílulas para o médico? A dúvida era palpável na voz de Davi. Por que ela faria isso? Ela confia em você. A sogra riu. Da última vez deu tudo certo, mas agora precisamos agir com ainda mais cuidado. Não se esqueça que o apartamento dela é na Zona Sul e o seguro vale a pena. Da última vez, Amanda sentiu uma náusea subir pela garganta. De quem eles estavam falando? Davi tinha outra esposa antes dela? Você tem razão. A voz de Davi se tornou mais firme. Temos que levar isso até o fim. Estou cansado de viver com uma esposa eternamente doente que só toma pílulas e vai ao médico. Amanda se afastou da porta. Cada palavra a atingia como um tapa. 10 anos de casamento que ela considerava, se não felizes, pelo menos verdadeiros, revelaram-se uma mentira. Seu marido e sua sogra planejavam sua morte com frieza, calma, como assassinos profissionais. Na ponta dos pés, ela recuou em direção à escada e desceu silenciosamente. Ao sair do prédio, Amanda se apoiou em uma árvore, tentando controlar o pânico. Seu coração batia com tanta força que parecia que ia sair do peito. Manchas escuras apareceram em seus olhos. O ar ficou preso em seus pulmões. Amanda, você está se sentindo mal? Ouviu a voz de uma vizinha, uma senhora idosa do primeiro andar. Amanda conseguiu focar o olhar com dificuldade. Não, está tudo bem, ela conseguiu dizer. Só senti uma leve tontura. Quer que eu traga água ou chame o SAMU? Insistiu a vizinha, olhando com preocupação para o rosto pálido da professora. Obrigada, não precisa. Já estou melhor. Amanda se endireitou, fingindo que o episódio havia passado. Tenho que ir trabalhar. Ela se forçou a sorrir e se dirigiu ao ponto de ônibus, sentindo as pernas bambas. Um pensamento ecoava em sua cabeça. Eles querem me matar? Eles querem me matar? O ônibus chegou rápido. Amanda sentou-se perto da janela, olhando para os edifícios que passavam com o olhar vazio. O que fazer? Para onde ir? Para a polícia? Mas o que ela diria? Meu marido manipula meus remédios para ficar com o apartamento? Sem provas, soaria como a loucura de alguém doente. Ela chegou à escola sem ter decidido o que fazer. No banheiro, Amanda se trancou em um box e desabou em lágrimas, cobrindo a boca com a mão para que ninguém ouvisse. As lágrimas escorriam incontrolavelmente, de dor, de medo, de percepção da traição monstruosa. Ao lavar o rosto com água fria, ela olhou seu reflexo no espelho. Rosto pálido, olhos vermelhos, cabelo desgrenhado. Se acalme, ela disse a si mesma. Você tem que ser forte, você precisa sobreviver. A porta do banheiro abriu e Beta entrou. Ela parou ao ver o estado da amiga. Meu Deus, o que aconteceu? Amanda balançou a cabeça. Nada, só estou me sentindo mal. Isso não é nada, Beta se aproximou. Você chorou e está com uma aparência terrível. O coração... Sim, o coração, respondeu Amanda em voz baixa. E não era mentira. Vamos para o hospital, disse Beta com decisão. Eu te levo. Não! Amanda respondeu de forma muito abrupta. Em seguida, mais suave. Quero dizer, obrigada, mas não precisa. Só preciso descansar um pouco. Beta a olhou com desconcerto, mas não insistiu. Tudo bem, mas se piorar, me avise na hora. Amanda ficou agradecida por a amiga não fazer mais perguntas. O resto das aulas transcorreu como em uma névoa. Amanda explicava o material, fazia perguntas, corrigia tarefas, mas sua mente estava longe. Ela pensava febrilmente em um plano de ação. Voltar para casa a assustava, mas não tinha alternativa. Ela precisava agir normalmente. Não levantar suspeitas até decidir o que fazer. Quando Amanda entrou no apartamento, Davi já estava em casa. Ele estava sentado na cozinha digitando algo no celular. Oi, ele disse, sem levantar os olhos. Como foi o seu dia? Bem.
Amanda se esforçou para que sua voz soasse natural. Você chegou cedo hoje? Sim, terminei mais cedo. Davi finalmente olhou para ela. Você está pálida? Está se sentindo mal? Você gostaria que eu me sentisse pior? Pensou Amanda, mas disse em voz alta. Estou só cansada. Dia difícil. Vamos jantar? Preparei macarrão. Amanda assentiu, embora a simples ideia de comer algo que ele havia cozinhado lhe revirasse o estômago. Vou tomar um banho primeiro, ela disse em voz baixa. No banheiro, ela trancou a porta e se encostou nela, tentando controlar a respiração. Ela precisava se acalmar. Tinha que continuar agindo como uma esposa que não suspeitava de nada até encontrar uma maneira de reunir provas e se proteger. Durante o jantar, Davi estava inusitadamente falante. Contava sobre o trabalho, planos para o fim de semana, até fez um par de piadas. Amanda mantinha a conversa. Sorria quando devia, mas por dentro tudo se encolhia de repulsa e medo. Tome, não se esqueça dos seus remédios, disse Davi, passando-lhe um copo d'água e algumas pílulas. O Dr. Sampaio disse que é muito importante seguir o horário. Amanda pegou as pílulas, observando-as atentamente. De fato, pareciam exatamente iguais às que o médico havia receitado. Mas agora ela sabia que continham outra substância, um veneno destinado a matá-la aos poucos. Obrigada, ela sussurrou. Levou as pílulas à boca, mas no último momento as escondeu discretamente em um guardanapo. São amargas. Todos os remédios são amargos, disse Davi, dando de ombros. Mas eles vão te ajudar. Sim, a ir para o outro mundo, pensou Amanda amargamente. Naquela noite, enquanto Davi via televisão na sala, ela se trancou no banheiro e tirou as pílulas escondidas. Ela precisava guardá-las como prova. Mas onde guardá-las? Se Davi as encontrasse, saberia que ela sabia. Amanda olhou em volta e viu um estojo de maquiagem antigo na prateleira superior do armário. Davi nunca procuraria ali. Ela envolveu as pílulas em um pedacinho de papel alumínio e as escondeu em um bolso secreto. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração tranquila do marido ao seu lado, o homem que planejava sua morte, o homem que talvez já tivesse matado a primeira esposa. O pensamento sobre a esposa anterior não a deixava em paz. Ela se lembrou de que Davi nunca falava muito sobre sua vida antes de se conhecerem. Mencionava algum relacionamento, mas sem detalhes. Poderia ser que ele já tivesse sido casado e essa mulher tivesse morrido em circunstâncias semelhantes. Pela manhã, enquanto se preparava para ir ao trabalho, Amanda foi extremamente cuidadosa. Fingia tomar os remédios, mas na verdade os escondia. Davi aparentemente não notava nada. Hoje eu vou chegar tarde, ele disse, beijando-a na bochecha antes de sair. Não me espere para o jantar. Assim que a porta se fechou atrás dele, Amanda correu para o computador. Ela precisava encontrar informações sobre a primeira esposa de Davi, se é que ela existiu. Mas por onde começar? Ela não sabia nem o nome, nem a data da morte. Procurou nas redes sociais, mas não encontrou nada. Davi tinha o mínimo de informação em seus perfis, 100 fotos antigas. Amanda revisou todos os álbuns de família que tinha em casa, mas não encontrou nada suspeito. O tempo urgia. Ela tinha que ir trabalhar. Decidiu que naquele mesmo dia procuraria outro cardiologista e mostraria as pílulas adulteradas. Esse seria o primeiro passo para reunir provas. Ao sair de casa, ela sentiu um olhar fixo em suas costas. Ao se virar, Amanda viu Marisa na janela da casa em frente. A sogra a observava sem se esconder, com uma expressão fria e avaliativa. Amanda estremeceu e apressou o passo. Agora, ela sabia que estava em perigo mortal e que qualquer dia poderia ser o último. A clínica do Dr. Gustavo Meirelles ficava do outro lado da cidade. Amanda a havia escolhido deliberadamente para reduzir a possibilidade de encontrar alguém conhecido ou de ser vista por alguém do círculo de Davi. Ela pediu permissão para sair mais cedo do trabalho, alegando mal-estar, o que não estava longe da verdade. A sala de espera lhe estava quase vazia. A jovem recepcionista olhou com compaixão para a mulher pálida que apertava nas mãos uma pequena sacola com pílulas. O Dr. Meirelles pode atendê-la em uns 10 minutos, ela disse. Pode esperar aqui? Amanda assentiu e sentou-se na beira do sofá.
Nos últimos 3 dias, ela viveu em constante tensão, fingindo tomar os falsos remédios na frente de Davi e se desfazendo deles assim que podia. Ela tinha aprendido a esconder as pílulas com destreza, sob a língua na manga em um guardanapo. Mas a cada dia ficava mais difícil. Davi parecia pressentir algo e vigiava com atenção a ingestão. Amanda, pode entrar, chamou a voz da enfermeira. O consultório do Dr. Meirelles era amplo e iluminado. O médico, um homem de uns 50 anos com um olhar atento, levantou-se da mesa para cumprimentá-la. Bom dia, diga-me. Amanda respirou fundo. Doutor, eu preciso de sua ajuda e de absoluta confidencialidade. Meirelles levantou levemente as sobrancelhas, mas assentiu. Tudo o que a senhora disser ficará entre nós. O segredo médico garante. Amanda tirou a sacola com as pílulas e a colocou sobre a mesa. Eu gostaria que o senhor determinasse que tipo de medicamentos são estes. Eles parecem iguais aos que meu cardiologista receitou, mas... Ela parou, sem saber como explicar a situação sem parecer louca. Tenho razões para acreditar que não são os remédios corretos. O Dr. Meirelles pegou a sacola e examinou as pílulas com atenção. Quem lhe deu isso? Meu marido, respondeu Amanda em voz baixa. Eu acho que ele está substituindo meus remédios. Meirelles ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a. É uma acusação grave. A senhora tem provas? Eu ouvi uma conversa entre ele e a mãe dele, disse Amanda, engolindo em seco. Eles falavam sobre como trocar minhas pílulas. Para quê? A voz dela tremeu. Para o meu coração parar. O Dr. Meirelles franziu a testa e olhou novamente para as pílulas. Eu vou enviá-las para análise, ele disse finalmente. Mas mesmo à primeira vista, posso garantir que não são os fármacos cardiológicos que costumam ser receitados para o seu diagnóstico. Ele se levantou, foi até um armário e pegou um manual de medicamentos. Veja, ele abriu uma página. Isto se parece com uma combinação de psicotrópicos e alguma outra substância. Essa mistura poderia causar graves complicações, especialmente em alguém com problemas cardíacos. Amanda sentiu tudo dentro dela congelar. Eles realmente querem me matar, ela sussurrou. O Dr. Meirelles colocou uma mão em seu ombro. Não tiremos conclusões precipitadas. Vamos esperar os resultados da análise. Enquanto isso, eu vou receitar os medicamentos corretos. A senhora pode tomá-los em segredo e continuar se desfazendo dos que seu marido lhe dá. Ele escreveu rapidamente uma receita e a entregou. Além disso, ele acrescentou em voz mais baixa. Se suas suspeitas se confirmarem, a senhora deve procurar a polícia. Isso não é um simples conflito familiar, é uma tentativa de homicídio. Amanda assentiu, apertando o papel na mão. Eu entendo, mas eu preciso de provas. Caso contrário, será a minha palavra contra a deles. Os resultados estarão prontos em 2 dias, disse o médico. Eu ligo pessoalmente para a senhora. Ao sair da clínica, Amanda sentiu um estranho alívio. Ela não estava mais sozinha. Mas alguém sabia o que estava acontecendo. Alguém acreditava nela. Isso lhe deu forças. Na farmácia mais próxima, ela comprou os medicamentos da nova receita e os escondeu em um compartimento secreto de sua bolsa. Agora, ela precisava encontrar uma maneira de tomá-los sem que ele notasse. No dia seguinte, Amanda dava aula de literatura para o 2º ano. Eles estavam analisando O Mestre e Margarida. E ela tentava explicar aos alunos a complexa simbologia do romance, mas seus pensamentos voltavam constantemente para sua própria situação, que lhe parecia não menos fantástica do que o enredo de Bulgakov. Amanda, por que o mestre queimou o romance dele? Perguntou Léo, um garoto geralmente quieto que se sentava na última fila. Amanda sorriu, preparando-se para responder, mas de repente sentiu a sala começar a girar. Ela se agarrou à borda do quadro negro, tentando manter o equilíbrio. Amanda, você está se sentindo mal? Perguntou a assustada Júlia, a aluna exemplar da primeira fila. Amanda tentou sorrir, mas seus lábios não obedeciam. Manchas escuras apareceram diante de seus olhos e suas pernas fraquejaram. A última coisa que viu foram os rostos assustados dos alunos e Júlia correndo para fora da sala, gritando: Ajuda! A professora passou mal! A consciência voltava lentamente, como se emergisse de águas escuras. Amanda abriu os olhos e viu o teto branco acima dela. Ela ouviu o bipar de aparelhos médicos. Estava no hospital. Vou chamar o médico agora, ouviu-se a voz da enfermeira.
Minutos depois, um médico se aproximou da cama, um homem jovem, com o rosto cansado. Como você se sente, Amanda? O quê? O que aconteceu? Sua voz soava rouca. A senhora perdeu a consciência no trabalho. O diagnóstico preliminar é intoxicação por uma toxina desconhecida. Nós colhemos amostras e estamos aguardando os resultados. Intoxicação. Amanda entendeu imediatamente o que havia acontecido. Davi havia encontrado uma maneira de envenená-la, não apenas com pílulas. Comida, ela sussurrou. Ele havia misturado algo em sua comida. O médico franziu a testa. A senhora acha que a envenenaram de propósito? Amanda não teve tempo de responder. A porta do quarto se abriu e Davi entrou com um semblante de extrema preocupação. Amanda, finalmente você acordou. Ele correu para a cama e segurou a mão dela. Eu me assustei muito quando me ligaram da escola. O médico recuou, dando espaço para o marido da paciente. Sua esposa está estável, mas o estado dela é sério. Estamos realizando estudos adicionais. Davi assentiu, sem tirar os olhos de Amanda. Obrigado, doutor. Posso ficar com ela? Não por muito tempo. Ela precisa descansar. Quando o médico saiu, Davi se inclinou sobre Amanda, ainda segurando sua mão. Os dedos dele estavam frios, e esse contato fez Amanda se encolher. O que houve, Amanda? Você se sentiu mal logo na aula? Ela olhava para aquele estranho com o rosto de seu marido e sentia apenas repulsa. Sim, ela respondeu em voz baixa. De repente, fiquei tonta. Davi balançou a cabeça e a dor se refletia em seu rosto. Você está piorando, Amanda. Os médicos dizem que a situação é grave. Ele ficou em silêncio por um momento e depois acrescentou. Fique tranquila. Eu acho que precisamos apressar os trâmites. Transferir o apartamento antes que seja tarde. Amanda o olhou, sem conseguir acreditar no que ouvia. Mesmo agora, quando estava no hospital, após o envenenamento que ele mesmo havia orquestrado, ele continuava a impor sua vontade. Para quê? Ela perguntou, forçando a voz a soar fraca e submissa. Para proteger seus bens, é claro, disse Davi, apertando um pouco mais a mão dela. Eu já falei com o tabelião. Ele pode vir direto aqui no hospital. Tudo bem, sussurrou Amanda, fechando os olhos. Como você quiser. Ela sentiu um suspiro de satisfação de Davi e notou ele acariciando seu cabelo. Descanse, eu volto amanhã. Quando a porta se fechou atrás dele, Amanda abriu os olhos. Agora ela tinha certeza. Ela tinha pouco tempo. Davi e sua mãe haviam passado para a ação decidida. À tarde, sua sogra Marisa chegou inesperadamente. Entrou sem bater, com um sorriso tenso e uma bolsa na mão. Querida, como você está? Davi disse que você piorou. Marisa deixou a bolsa na mesinha e sentou-se na cadeira ao lado da cama. O perfume doce e enjoativo a deixou tonta. Obrigada por vir, ela disse em voz baixa, fingindo fraqueza. Eu trouxe sopa caseira para você. A sogra tirou uma garrafa térmica da bolsa. A comida do hospital é horrível e você precisa manter suas forças. Ela abriu a garrafa e o aroma de caldo de galinha se espalhou pelo quarto. Em outra situação, Amanda talvez tivesse se comovido com tamanha demonstração de cuidado, mas agora ela sabia o que se escondia por trás daquela máscara de bondade. A enfermeira entrou, uma jovem com um sorriso amável, e colocou o jantar na mesinha ao lado da cama. Ah, não precisa, interveio Marisa. Eu trouxe sopa caseira para minha nora, muito mais saudável que a comida do hospital. A enfermeira deu de ombros. Como quiserem. Vai ajudar a paciente a se sentar? Sim, por favor, respondeu a sogra. A enfermeira ajudou Amanda a se posicionar semi-sentada, colocando travesseiros atrás de suas costas. Obrigada, agradeceu Amanda. Marisa despejou a sopa em uma xícara e a aproximou dos lábios de Amanda. Vamos, querida, você precisa comer. Amanda fingiu beber, mas na verdade mal umedeceu os lábios. Quando a sogra se virou para colocar a garrafa térmica na mesinha, Amanda rapidamente derramou a sopa em um vaso com uma violeta que estava ao lado da cama. Uma delícia, ela disse, devolvendo a xícara vazia. Marisa assentiu satisfeita. Vou trazer mais. Você está muito debilitada. Sim, estou com dificuldade. Amanda fingiu um ataque de fraqueza, recostando-se no travesseiro. A sogra acariciou a mão dela com afeto.
Não se preocupe, querida. Logo tudo vai acabar e você não vai mais sofrer. Em sua voz havia um tom que fez um arrepio percorrer a espinha de Amanda. Depois que a sogra foi embora, Amanda ficou muito tempo olhando para o teto. Um plano começou a se formar em sua mente. Ela não podia mais ser uma vítima passiva. Ela tinha que agir, e rápido. Na manhã seguinte, ao acordar, Amanda olhou primeiro para o vaso. O que viu a chocou ainda mais do que ela esperava. A violeta, ontem ainda frondosa e florida, agora estava preta e murcha, como se tivesse sido queimada com água fervente. A sopa estava envenenada e de forma tão potente que a planta morreu em uma única noite. Amanda apertou o botão para chamar a enfermeira. 1 minuto depois, a mesma jovem do dia anterior entrou. Bom dia, precisa de algo? Amanda apontou para o vaso. Olhe-se o que aconteceu com a planta. A enfermeira se aproximou surpresa. Que estranho, ontem estava completamente saudável. O que pode ter... Eu joguei a sopa que minha sogra trouxe ali, disse Amanda em voz baixa. Por favor, não conte isso para ninguém, especialmente para meus familiares. A enfermeira arregalou os olhos. A senhora acredita que... Eu não sei o que pensar. Amanda balançou a cabeça. Apenas tire o vaso daqui e não mencione mais nada. Tudo bem, claro. Eu vou trazer o café da manhã. Quando ela saiu, Amanda tirou o celular da gaveta e discou o número de Beta. Oi, ela disse ao ouvir a voz da amiga. Você pode vir ao hospital? E traga, por favor, um gravador e uma câmera pequena, dessas que dá para esconder. Amanda, o que está acontecendo? A voz de Beta soava preocupada. Eu te explico quando você chegar. Mas, por favor, não diga a ninguém para onde você está indo. Ao desligar, Amanda se recostou no travesseiro. Agora, restava apenas esperar e confiar que ela teria tempo de reunir provas antes que Davi e sua mãe dessem o passo decisivo. Ela fechou os olhos, imaginando como seria sua vida se 10 anos atrás ela não tivesse conhecido Davi. Talvez estivesse feliz com outra pessoa ou vivesse sozinha, mas segura, sem um medo constante, sem este jogo exaustivo de sobrevivência. Mas agora não era hora de lamentações. Agora ela tinha que lutar por sua vida, pela justiça e talvez pela memória daquela mulher que foi a primeira vítima desses monstros com aparência humana. Beta trouxe tudo o que Amanda havia pedido. A câmera minúscula, do tamanho de um botão, e o gravador digital cabiam facilmente na palma da mão. A amiga ajudou a posicionar a câmera na mesinha ao lado da cama, camuflando-a entre os pertences de Amanda. E o gravador foi escondido sob o travesseiro. Amanda, você não quer me explicar o que está acontecendo? Beta sentou-se na beira da cama, olhando para a amiga com preocupação. Você está horrível. E todo esse segredo... Amanda respirou fundo. Ela precisava de um aliado, alguém em quem pudesse confiar. Meu marido está tentando me matar, ela disse em voz baixa, mas firme. Ele e a mãe dele trocam meus remédios e colocam veneno na comida. Beta paralisou. Seu rosto refletia uma mistura de choque e descrença. O que, Amanda? Você tem certeza? Não será por causa da doença? Uma impressão sua? Eu os ouvi falando, interrompeu Amanda. Eles discutiam como substituir minhas pílulas para o meu coração parar. Eles querem ficar com meu apartamento e meu seguro. Amanda contou tudo. A conversa que ouviu, a visita ao Dr. Meirelles, a Violeta morta. A cada palavra, o rosto de Beta ficava mais sério. Meu Deus, Amanda, você tem que ir para a polícia imediatamente. Com que provas? Amanda riu amargamente. Minha palavra contra a deles. Eu preciso de provas irrefutáveis. É por isso que pedi a câmera e o gravador. Beta apertou a mão da amiga. Eu vou te ajudar. Eu conheço um delegado, Ramos. Posso contatá-lo se você quiser. Sim, por favor. Mas ainda não conte todos os detalhes. Apenas prepare o terreno. Depois que Beta se foi, Amanda sentiu um estranho alívio. Agora ela não estava sozinha nessa luta. Agora ela tinha um plano. Na manhã seguinte, chegou uma nova paciente ao quarto ao lado. Amanda ouviu as enfermeiras acomodando a senhora. 1 hora depois, a porta de seu quarto se abriu e uma cabeça grisalha apareceu na moldura. Com licença, posso entrar? Perguntou a mulher. Eu sou sua vizinha de infortúnio, Chloé.
Amanda sorriu fracamente e assentiu. Conversar com alguém, além dos médicos e de Beta, podia distraí-la de pensamentos tão sombrios. Chloé Aguiar se revelou uma interlocutora agradável, ex-enfermeira. Havia trabalhado no sistema de saúde por 40 anos e agora estava aposentada. Ela era frequentemente internada no hospital por problemas cardíacos. Parece que temos diagnósticos parecidos, ela disse, acomodando-se na cadeira ao lado da janela. Só que o meu é por idade e o seu, ouvi dizer, é congênito. Começaram a conversar. Amanda falou sobre a escola e seus alunos, evitando cuidadosamente o tema familiar. Chloé, por sua vez, fez a pergunta. Seu marido a visita com frequência. Eu vi um homem que entrou para te ver ontem. Sim, é o Davi. Amanda tentou que sua voz soasse neutra. Ele se preocupa comigo. Chloé se inclinou em direção à mesinha para pegar um copo d'água e acidentalmente tocou o porta-retratos que Davi havia trazido para animá-la. A foto mostrava os três, Amanda, Davi e Marisa, tirada no aniversário da sogra no ano passado. Chloé olhou para a foto e de repente empalideceu. Endireitou-se na cadeira com os olhos arregalados. — O que houve? Perguntou Amanda preocupada. — A senhora está se sentindo mal? A senhora balançou a cabeça lentamente, sem tirar os olhos da foto. É seu marido e a mãe dele? Sim. Amanda observou Chloé com atenção. A senhora os conhece? A mulher engoliu em seco, como se tivesse dificuldade para falar. Eu não tenho certeza. Apenas se parecem muito com pessoas que conheci há muitos anos em circunstâncias não muito agradáveis. Algo em seu tom deixou Amanda alerta. Ela se inclinou para a frente, tentando não demonstrar sua inquietação. Que tipo de circunstâncias, Chloé? A senhora ficou em silêncio, como se decidindo se deveria continuar. Então disse em voz baixa. Eu trabalhei como enfermeira na unidade de cardiologia do Hospital Santa Luzia. Há 5 anos, uma jovem, Clara, foi internada. Ela tinha um problema cardíaco congênito, semelhante ao seu. Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aconteceu com ela? Ela morreu, de repente para todos. O estado dela não era crítico, mas uma manhã o coração dela simplesmente parou. Chloé ficou em silêncio. O marido dela e a sogra se pareciam muito com essas pessoas da foto e se comportavam de forma estranha, muito calmos para serem familiares de uma falecida, e 1 mês após o funeral, eles venderam o apartamento dela. Amanda ficou imóvel. Suas piores suspeitas se confirmavam. Ela não foi a primeira. A senhora guardou algum documento, fotos, algo que possa confirmar a identidade deles? Chloé pensou por um momento. Fotos não, mas eu me lembro do nome com exatidão. Clara Matos. E saiu uma nota no jornal sobre a morte dela. Eu guardei o recorte porque achei estranho a rapidez com que fecharam o caso. Dá para encontrar esse artigo na internet? Amanda pegou o celular. Provavelmente foi o jornal local, Jornal da Tarde, a edição de 17 de julho de 2018. Juntas, elas começaram a procurar os arquivos do jornal na internet. Em poucos minutos, Amanda encontrou o artigo. Morte repentina de jovem comove o bairro. No texto, o nome Clara Matos, 30 anos, falecida por parada cardíaca, era mencionado. E na parte inferior havia uma pequena foto do funeral. E nela, Amanda reconheceu imediatamente Davi, 5 anos mais jovem, e sua mãe. São eles. Ela sussurrou, mostrando a tela para Chloé. A senhora assentiu. Seu rosto ficou sério. Eu imaginei. Amanda, você está em perigo. Se são as mesmas pessoas, eles já mataram uma vez e podem fazer de novo. Amanda apertou o telefone com tanta força que as articulações dos dedos ficaram brancas. Eu sei, eles já estão tentando. Ela contou a Chloé toda a história. A enfermeira mais velha ouviu com atenção, sem interromper, apenas assentindo nos momentos especialmente aterrorizantes. Você tem que procurar a polícia, ela disse quando Amanda terminou. Imediatamente, com esse artigo e suas suspeitas. Eu já entrei em contato com eles através de uma amiga. O delegado deve vir hoje. Como se em resposta, bateram na porta. Na soleira estava um homem de meia idade, com um terno sério. Amanda? Eu sou o delegado Ramos. Beta disse que a senhora queria me ver. Chloé se levantou com tato. Eu vou para o meu quarto, mas se precisarem de mim como testemunha, é só chamar. Ao sair, Ramos sentou-se na cadeira ao lado da cama. Pois bem, me diga.
Amanda respirou fundo e começou a relatar tudo. Ela falou longamente, em detalhes, tentando não omitir nenhuma pista. Mostrou o recorte do jornal. Falou sobre a troca de medicação, a Violeta morta, a conversa que ouviu. Ramos ouviu sem interromper, fazendo anotações em um pequeno caderno de vez em quando. Seu rosto permaneceu impassível, mas os olhos ficaram mais atentos. A senhora tem alguma prova material? Ele perguntou quando Amanda terminou. Remédios falsos, gravações de conversas? Eu guardei algumas pílulas. Ela tirou da mesinha uma pequena sacola e instalei uma câmera oculta e um gravador para registrar as conversas deles quando voltarem. Ramos pegou a sacola e examinou as pílulas com atenção. Nós vamos enviá-las para análise e eu vou solicitar a exumação do corpo de Clara Matos. Se aparecer a mesma toxina lá que em sua análise, será uma prova contundente. Ele ficou em silêncio por um instante, olhando para Amanda com compaixão. Mas por enquanto temos poucas provas. Devemos pegá-los em flagrante. A senhora está disposta a colaborar? Amanda assentiu. O medo não havia desaparecido, mas agora se misturava com determinação. O que devo fazer? Continue agindo normalmente. Não demonstre que sabe de nada. Nós vamos colocar vigilância adicional e estaremos prontos para intervir a qualquer momento. Ramos se levantou e lhe deu seu cartão. Me ligue a qualquer momento se sentir perigo e não aceite nada das mãos deles. Nem comida, nem medicamentos. Quando o delegado se foi, Amanda ficou deitada por um longo tempo, olhando para o teto. O plano começava a tomar forma, mas o mais assustador estava por vir. Ela teria que encarar as pessoas que queriam vê-la morta sem se delatar. À tarde, Davi ligou. Como você está, meu amor? Sua voz soava estranhamente calma. Os médicos dizem algo? Nada de novo, respondeu Amanda, forçando a voz a soar fraca e sem vida. Tudo continua ruim. Aguenta firme, eu vou amanhã. E boas notícias. O tabelião concordou em vir direto ao hospital. Poderemos resolver todos os papéis sem esperar que você tenha alta. Amanda fechou os olhos, apertando o telefone na mão. Que fácil era agora para ela reconhecer a falsa preocupação. Tudo bem, Davi, como você quiser. Descanse, eu te amo, Amanda respondeu. Essas palavras que antes aqueciam o coração, agora soavam como escárnio. Após a ligação, ela ligou para Ramos e contou sobre os planos de Davi. Perfeito, disse o delegado. É a nossa chance. Estaremos prontos. Naquela noite, Amanda mal dormiu. Ela ficou deitada, atenta aos sons do hospital, e pensou em como sua vida havia mudado na última semana. Há pouco tempo, ela era uma professora de literatura normal, esposa carinhosa, embora com problemas de saúde. Agora era uma potencial vítima de assassinato arrastada para um jogo perigoso. Mas não havia escolha. Ela tinha que lutar não só por sua vida, mas pela justiça para Clara Matos, uma mulher que ela nunca conheceu, mas com quem compartilhava um destino terrível. Pela manhã, o médico veio com os resultados das novas análises. Seu rosto estava sério. Amanda, foram encontrados traços de uma toxina vegetal rara no seu sangue. Não é detectada em exames padrão, por isso não a identificamos imediatamente. Amanda assentiu. Ela já suspeitava. Que toxina é? Extrato de digitalis, dedaleira, em uma concentração muito superior à dose terapêutica. Na medicina popular, às vezes é usada para tratar doenças cardíacas, mas nessas quantidades é mortal, especialmente em uma pessoa com seu diagnóstico. Amanda lembrou que sua sogra se interessava por medicina popular e cultivava plantas medicinais no sítio. Agora, tudo se encaixava. Como pôde entrar no meu organismo? O médico deu de ombros. Pela comida ou bebidas. É possível que a senhora tenha tomado algum remédio caseiro. Não, negou Amanda. Apenas o que o cardiologista receitou. O médico franziu a testa. De qualquer forma, iniciamos uma terapia específica. Seu estado deve melhorar nos próximos dias. Quando o médico se foi, Amanda ligou novamente para Ramos para informá-lo dos resultados. É uma informação importante, disse o delegado. Agora temos uma substância concreta para buscar no corpo exumado da senhora Matos. E se eles tentarem terminar o que começaram hoje? Perguntou Amanda em voz baixa. Estaremos por perto, respondeu Ramos com segurança. No quarto ao lado, já está um membro da nossa equipe se passando por paciente.
Não vamos permitir que eles a machuquem. Amanda desligou e olhou pela janela. Um novo dia começava, talvez o mais importante de sua vida, o dia em que a justiça deveria triunfar, ou o dia de sua morte, se algo desse errado. O delegado Ramos apareceu no quarto logo pela manhã, quando os corredores do hospital ainda estavam vazios. Ele parecia cansado, mas seus olhos brilhavam com determinação. Bom dia, Amanda. Eu tenho notícias. Amanda se sentou na cama, olhando atentamente para o delegado. Nos últimos dias, ela dormiu quase nada, atenta a qualquer ruído atrás da porta. A exumação confirmou nossas suspeitas, disse Ramos em voz baixa, sentando-se na beira da cama. Nos tecidos do corpo de Clara Matos foi detectada a mesma toxina que aparece em sua análise, em dose letal. Amanda fechou os olhos. Uma sensação estranha a invadiu. Uma mistura de horror e alívio. Significava que ela não havia enlouquecido. Significava que durante todo esse tempo conviveu com assassinos. E agora? Ela perguntou, abrindo os olhos. Agora precisamos de provas diretas contra seu marido e sua sogra. A análise das pílulas que você entregou mostrou que, na verdade, não eram medicamentos cardíacos, mas uma mistura de psicotrópicos e a mesma toxina. Mas temos que provar que foram eles que trocaram a medicação. Ramos tirou do bolso uma pequena bolsa com equipamento técnico. Nós vamos instalar câmeras e microfones adicionais no seu quarto. A enfermeira vai informá-los que seu estado é crítico, e isso deve fazer com que eles tomem medidas drásticas. Amanda assentiu, apertando com os dedos a borda do cobertor. O senhor acha que eles tentarão terminar o que começaram hoje? Contamos com isso, disse Ramos, olhando-a nos olhos. Eu entendo como isso soa, mas é a nossa chance de pegá-los em flagrante. Você está pronta? Estava pronta. Amanda refletiu. O medo não havia desaparecido, mas agora se misturava com algo mais. Determinação, raiva, desejo de justiça. Sim, ela respondeu com firmeza. Estou pronta. Ramos assentiu e começou a instalar o equipamento. As câmeras miniaturas foram escondidas na grade de ventilação, em um relógio de parede e em um buquê de flores sobre o parapeito da janela. Os microfones, sob a cama e na mesinha de cabeceira. Agora seu monitor, disse o delegado, tirando do bolso um pequeno dispositivo. Isto é um simulador de ritmo cardíaco. Quando eles chegarem, nós o conectaremos e o monitor mostrará números críticos, como se você estivesse à beira da vida e da morte. Amanda esboçou um sorriso fraco. Parece coisa de filme de detetive. Infelizmente, isto é muito mais sério, acrescentou Ramos sem sorrir. Essas pessoas já mataram uma vez e não vão parar. Estaremos no quarto ao lado, prontos para intervir a qualquer momento, mas tente não provocá-los antes da hora. Ele entregou a ela um pequeno botão com um cordão. É um botão de alarme. Esconda-o debaixo do travesseiro. Se sentir perigo real, pressione imediatamente. Quando Ramos saiu, Amanda ficou sozinha. Ela permaneceu deitada, olhando para o teto, pensando no quão estranha sua vida havia se tornado. 10 anos de casamento que ela considerava, se não felizes, pelo menos verdadeiros, revelaram-se uma mentira. A pessoa com quem ela dividia a cama, a comida, os sonhos, planejava sua morte com a frieza de um assassino profissional. Alguém bateu na porta. Uma enfermeira entrou, uma jovem com o rosto sério. Eu liguei para o seu marido, ela disse em voz baixa. Eu o informei que seu estado piorou bruscamente e que os médicos temem por sua vida. Amanda assentiu. O plano estava em curso. Ele disse que virá imediatamente junto com a mãe. A enfermeira ajudou Amanda a se posicionar semi-sentada, colocando o travesseiro sob suas costas e conectou o simulador ao monitor. A tela instantaneamente mostrou números alarmantes. Pressão baixa, ritmo cardíaco irregular, nível crítico de oxigênio no sangue. Eu estarei por perto, disse a enfermeira ao terminar. Se algo der errado, me avise imediatamente. Ao sair, Amanda respirou fundo. Agora restava apenas esperar. Davi e Marisa chegaram 1 hora depois. Eles entraram no quarto com semblantes preocupados, carregando sacolas com frutas e comida caseira. A imagem perfeita de familiares atenciosos. Como você está, meu amor? Davi se aproximou da cama e segurou a mão dela. Nós ligamos. Disseram que você estava pior. Amanda esboçou um sorriso fraco, interpretando o papel de moribunda.
Eu me sinto fraca, Davi, ela sussurrou. Os médicos dizem que o coração mal está funcionando. Marisa se aproximou do outro lado da cama e colocou a mão na testa dela. Pobre menina, nós trouxemos comida caseira para você recuperar as forças. Ela tirou da sacola uma garrafa térmica familiar. Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nessa garrafa estava novamente a sopa envenenada. Obrigada, ela sussurrou. Mas mal consigo comer, tudo me dá náuseas. Pelo menos um pouco do caldo, insistiu a sogra, abrindo a garrafa térmica. Vai te dar forças. Enquanto isso, Davi olhou em volta, certificando-se de que não havia mais ninguém no quarto. Ao constatar que estavam sozinhos, ele se inclinou sobre Amanda. Amanda, o tabelião vai chegar em 1 hora. Você vai conseguir assinar os papéis? Amanda assentiu fracamente. Que papéis? Escritura do imóvel, disse Davi, apertando um pouco mais a mão dela. E uma procuração para movimentar todas as suas contas. É para o seu próprio bem, você entende? Para que eu possa pagar seu tratamento sem atrasos. Amanda sentiu uma onda de raiva crescer dentro dela. Mesmo agora, quando supostamente estava morrendo, ele continuava a mentir, mas ela se conteve, continuando com seu papel. Tudo bem, Davi, como você quiser. Enquanto isso, Marisa serviu o caldo em uma xícara e o aproximou dos lábios de Amanda. Vamos, querida, só um par de goles. É uma receita especial, muito boa para o coração. Amanda entreabriu os lábios, fingindo beber, mas na verdade não permitia que o líquido entrasse em sua boca. Sua sogra, aparentemente, não notou o engano e assentiu satisfeita. Muito bem, mais um pouco. Davi se afastou em direção à janela e pegou o celular. Eu vou ligar para o meu tabelião e dizer que eles podem vir. Enquanto ele falava ao telefone, Marisa se inclinou sobre Amanda e disse em voz baixa: Não se preocupe, querida, logo tudo vai acabar e você não vai mais sofrer. Em sua voz, havia um falso sentimento tão grande que Amanda mal conseguiu se conter para não dizer tudo o que pensava. Em vez disso, ela fechou os olhos, fingindo fraqueza. Mãe, o tabelião vai chegar em 30 minutos, disse Davi ao desligar. Você trouxe os documentos? Claro, disse Marisa, batendo na bolsa. Está tudo pronto, só falta assinar. Eles falavam como se Amanda já não estivesse no quarto, como se fosse um objeto que podia ser registrado em seus nomes e depois descartado. E se ela não puder assinar? Perguntou Davi, baixando a voz. O médico disse que o estado dela é crítico. Ela vai conseguir, respondeu a sogra com segurança. Eu não coloquei muito no caldo. Desta vez, ela aguenta mais 1 hora ou coisa parecida. Ela fez um gesto expressivo com a mão. Amanda sentiu um nó sufocante na garganta. Eles falavam de sua morte com tanta naturalidade como se falassem de tirar o lixo. Davi voltou a se aproximar da cama e segurou a mão de Amanda. Amanda, você me ouve? O tabelião vai chegar em breve. Você só terá que assinar alguns papéis. Amanda entreabriu os olhos, olhando para o marido. Por 10 anos, ela olhou para aquele rosto com amor. Agora, via apenas uma máscara, por trás da qual se escondia um estranho perigoso. Sim, Davi. Ela sussurrou. Eu assino. Enquanto isso, Marisa novamente aproximou a xícara de seus lábios. Mais um pouco de caldo, querida. Você precisa de forças. Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto, olhou para o monitor e franziu a testa. Os indicadores estão piorando, ela disse preocupada. Eu devo chamar o médico. Não precisa, disse Marisa rapidamente. Nós mesmos a vigiamos e o médico virá em breve. Mesmo assim, a enfermeira hesitou, olhando alternadamente para Amanda e seus familiares. Eu vou chamar o doutor, ela disse finalmente. É meu dever. Quando ela saiu, Davi e sua mãe trocaram olhares preocupados. Temos que nos apressar, disse Davi em voz baixa. Se os médicos começarem a suspeitar, o tabelião pode perceber algo. Marisa assentiu e voltou a aproximar a xícara dos lábios de Amanda. Termine de beber, Amanda. Esta é a última porção. Amanda entendeu que o momento havia chegado. Ela deslizou discretamente a mão sob o travesseiro, encontrou o botão de emergência e o pressionou. Agora ela precisava ganhar tempo até a polícia chegar. Não quero, ela sussurrou, afastando a xícara. Me enjoa. A voz da sogra adquiriu um tom metálico. Não seja caprichosa. Beba.
Ela tentou forçar Amanda a beber o caldo, mas ela se virou e o líquido se derramou sobre a cama. O quê? Davi começou, mas nesse momento a porta do quarto se abriu abruptamente. Policiais liderados por Ramos invadiram a sala. Tudo aconteceu tão rápido que Davi e sua mãe não tiveram tempo de reagir e se viram pressionados contra a parede. Davi Oliveira, Marisa Oliveira, vocês estão detidos sob suspeita de tentativa de homicídio e homicídio cometido há 5 anos, disse Ramos com clareza, mostrando sua identificação. Marisa, surpresa, deixou cair a xícara, que se quebrou no chão, espalhando o líquido escuro. Que bobagem é essa? Davi se indignou, tentando se livrar do aperto do policial. Nós estamos apenas visitando minha esposa doente. Ramos apontou para a poça no chão. A perícia mostrará que contém uma dose letal, a mesma que foi encontrada no corpo de Clara Matos durante a exumação. O rosto de Davi se contorceu de raiva e medo. Vocês não têm o direito. Isso deve ser um erro. Marisa permaneceu em silêncio. Seu rosto havia se tornado uma máscara rígida. Apenas seus olhos corriam febrilmente, procurando uma rota de fuga. Amanda sentou-se na cama, olhando para o marido e a sogra. Uma calma estranha a invadiu. O pesadelo estava terminando. Por que, Davi? Ela perguntou em voz baixa. 10 anos. Foi tudo uma mentira? Davi a olhou com ódio. Eu nunca precisei de você. Só do seu apartamento e do seu dinheiro. Sempre doente, sempre reclamando. Ele parou, percebendo que estava se entregando. Cala a boca, idiota, sibilou Marisa. Nem mais uma palavra. Mas era tarde demais. Davi já tinha dito o suficiente. E tudo estava sendo gravado em câmeras e gravadores. Os policiais algemaram Davi e sua mãe e os retiraram do quarto. Ramos ficou para trás, aproximou-se da cama de Amanda. Bem feito, ele disse com respeito. Nem todos conseguiriam manter a compostura em uma situação dessas. Amanda sorriu fracamente. O que vai acontecer agora? Análise do caldo. Busca e apreensão no apartamento de vocês. Interrogatórios. Temos provas suficientes para acusá-los de tentativa de homicídio e, possivelmente, do homicídio da primeira esposa. Eles receberão o que merecem, eu prometo. Quando Ramos se foi, Amanda recostou-se no travesseiro, sentindo a tensão dos últimos dias finalmente se dissipar. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, as lágrimas rolaram por suas bochechas. Lágrimas de alívio, dor e libertação. 6 meses depois, Amanda estava em frente ao portão da escola, respirando profundamente o ar fresco da primavera. Após um longo tratamento e reabilitação, ela finalmente voltava ao trabalho. Os novos medicamentos haviam estabilizado seu coração, e a terapia havia curado a ferida da traição. Ao abrir a porta, ela parou na soleira. O corredor da escola estava decorado com cartazes artesanais. Bem-vinda de volta, Amanda! Alunos e colegas formavam um corredor humano, aplaudindo-a. A diretora, uma senhora de olhos amáveis, se aproximou e abraçou com força. Bem-vinda de volta, querida, ela disse com calor. Todos sentimos muito a sua falta. Beta abriu caminho pela multidão e também abraçou a amiga. Como você está? Pronta? Amanda assentiu, sentindo um nó na garganta. Mais do que pronta. Entre as flores e presentes que os alunos lhe entregavam, havia um envelope com selo oficial. Amanda o abriu ao retornar ao seu escritório. Dentro estava uma carta do delegado Ramos com informações sobre a sentença. Davi Oliveira recebeu 15 anos de prisão por tentativa de homicídio e homicídio de sua primeira esposa, Clara Matos. Marisa, 12 anos como cúmplice. A justiça havia triunfado, mas Amanda não sentia regozijo ou vingança. Apenas uma tristeza tranquila pelos anos perdidos e o alívio de que o pesadelo havia acabado. À noite, ela voltou para seu apartamento, agora completamente reformado. Após a prisão, ela não conseguia permanecer entre as coisas antigas que recordavam a traição. A reforma e os móveis novos ajudavam a criar a sensação de um novo começo. Amanda abriu a janela, deixando entrar o ar fresco da primavera. Sobre a mesa estava o manuscrito incompleto de seu livro, A Segunda Esposa. Uma história que ela havia começado a escrever no hospital como terapia e que agora planejava publicar. Ela se sentou, pegou a caneta e começou a escrever o capítulo final. A história chegava ao fim, mas sua própria vida estava apenas recomeçando.
E nesta nova vida não havia lugar para o medo nem para a traição, apenas esperança, cura e talvez um dia, um novo amor, um amor verdadeiro. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história. Com carinho.